1h37. A gente entra agora nessa nova coluna que a gente sempre está trazendo uma nova etapa da coluna, né? Com entrevistados aqui, a nossa coluna de futuro e tecnologia, dessa vez com um convidado especial. Dani Estevam, seja muito bem-vinda. Oi, Babi, boa tarde, ouvinte. Um prazer estar aqui. E o nosso convidado, Fabiano Figueiredo, seja bem-vindo, Fabiano. Obrigado. Boa tarde. Fabiano, que ele é founder e CEO do serviço de recrutamento para criativos, Como é que tá lá, que eu já conheço desde a época da faculdade também. Co-founder e CPO do serviço de recrutamento para profissionais de saúde também, Claves Health. Diretor da associação EdTech Meetup. Tem 12 anos de gestão, na gestão de conhecimento da área comercial. Do Cicobi, 10 anos em agência de design e publicidade, foi coordenador regional do Instituto Intranet Portal, representante da Darwin Startups. Também é full stack, gente. Meu pai até, como é que consegue? UX Design e Product Manager. Exatamente. Socorro. Que legal, Fernando. A pergunta, né? Eu falei assim, gente, e aí, depois disso tudo que você está lendo, né? Eu tinha até uma pergunta para começar, mas aí eu falei, Fabiano, como é que tá lá? Fala pra gente o que é. Eu acho que para mim, eu gosto muito do nome, mas... e a intenção aqui, né, Babi, a gente trazer também um pouquinho para não ficar só eu falando de coisas que eu acho legal, mas trazendo coisas bacanas que a gente tem na cidade, iniciativas que são incríveis. E como é que tá lá, me surpreendeu, porque eu falei, gente, já tem isso tudo de tempo que tá aí acontecendo. Então, conta um pouquinho do que é, do nome, como é que surgiu, né, o porquê desse nome, que eu adoro o nome. Claro. Como é que tá lá? É muito legal. Começou acredito que em 2001, 2002, algo assim. A gente é muito velho já. E era exatamente isso, é como você começou comigo. Eu trabalhava em agência de comunicação, foram meus primeiros trabalhos, né? E a internet estava começando, estava bem no iniciozinho, tinha muito e-mail, a gente já estava começando com e-mail. E o que acontecia quando a gente se reunia? Como é que a gente progredia na profissão? Era quando a gente sabia como é que estava nas outras empresas, o que estava acontecendo, quando a gente trocava de uma empresa para outra, quando a gente pegava mais conhecimento de outra empresa. Então, a primeira pergunta que um colega de profissão fazia para outro, quando se encontrava, e aí, cara, como é que está lá? Me conta, tem alguma licitação, tem algum processo novo, tem alguma referência nova, tem algo acontecendo? E acabou que os profissionais, os funcionários, né, das agências, montaram um grupo de e-mails. Olha! Um grupo de e-mails chamado do Yahoo Groups. Só aquela galera barba branca que conhece. Você vê com quanto tempo a gente já tem internet, né? E aí começou com 15 pessoas, dessas 15 foram mais direcionado para o publicitário, né? Uhum. Mas muito rápido mesmo, foi surpreendente como todas as outras áreas da comunicação, as áreas criativas da comunicação, publicidade, marketing, se envolveram nisso também. E acabou que no final, acredito que um ano depois, tinham 3.000 pessoas num grupo de e-mails trocando mensagens. Gente, que pioneiro para a época, né? Que desperdício e que necessidade que existia. E eu lembro que também vocês, na minha época da faculdade, no início, assim, a gente queria estágio, queria alguma coisa, ver vários trabalhos. E até entender como é que tá lá, como é que estava o mercado mesmo. Porque na época eu nem ia trabalhar ainda, mas eu gostava de ir lá para entender quem contratava, como contratava, o que pedia, o que não pedia, o que eu preciso ter para ser contratado ou não. E um diferencial de vocês é que acho que talvez você ser UX designer e tal também, era muito simples, não tinha uma coisa rebuscada com 1000 funções, que às vezes a galera começa uns projetos querendo dominar o mundo e depois você vai falar o que realmente é útil. Vocês começaram resolvendo problemas úteis de forma simples. Foi. E aí tem uma história, muito legal você ter falado isso, que já começa a entrar num processo até de startup e inovação, que é isso mesmo, às vezes a gente quer resolver vários problemas e acaba sumindo porque não dá conta, né? O Como é que tá lá mesmo, ele começou tentando resolver vários problemas, que era problema de informação, problema de vaga, problema de conhecimento e problema de networking, várias coisas simultâneas. E a gente acabou, problema de portfólio, tudo junto, né? E a gente acabou ficando mais simples ao longo do tempo. Não era um negócio quando ele começou. A gente não pensava na forma de negócios, assim. E depois ele foi ocupando mais o tempo da gente e a gente se viu com algumas obrigações.
ele precisa ficar mais fácil, porque tanto eu quanto a minha sócia na época, a Janaína, tínhamos nosso trabalho, tínhamos nosso sustento, e a gente não tinha como ficar dedicado 100% a como é que está lá. E o que a gente resolveu fazer? Alguns poucos eventos e reduzir nossa quantidade de trabalho. Como a gente, tanto eu quanto ela, viemos do mercado de comunicação e continuamos nele até então, a gente entendia algumas dores do mercado. E essas dores, uma das principais era networking e conhecimento. As vagas já era tão padrão procurarem o como é que está lá para anunciar a vaga, que foi da nossa última preocupação. Elas vinham, simplesmente apareciam. Tá? Então, nós começamos a ter os pequenos eventos de troca. Tá? Eu então, fui? Toda semana tinha evento. Eu fui num que era num subsolo. Isso. Assim. Mas acho que a gente sempre foi no subsolo. Foi? Mas você foi onde? Na Asa Norte ou na Asa Sul? Na Asa Norte. Na Asa Norte, exatamente. Na 407 Norte. Muito legal. Cara, e é isso. E era esse evento para eu entender do mercado, para eu me atualizar. Porque você sempre tinha essa... A importância que vocês davam para a curadoria é muito relevante, sim, né? Sim. De selecionar o que está rolando nesse mundaréu de temas, trazer o que é relevante para o público nichado. Nichado. E essa curadoria vinha também da própria necessidade do mercado. Olha. Não era a gente que levantava a mão e falava, ei, vamos chamar agora alguém dessa área. Não, no próprio network. A gente tinha um nome muito interessante, na verdade, para o evento principal que a gente fazia, que era toda semana. Que era como é que está lá experiências. Agora, experiências, poxa, é tão simples, né? Mas para a gente tinha um significado todo especial, porque ele nos dava a oportunidade de descobrir, por meio do próprio público, como estava o mercado. A gente fazia uma experiência com um assunto que a gente não tinha tanta certeza, mas que a gente achava que estava, e se ele desse certo, a gente prosseguia com ele. Como é que a gente sabia que ele dava certo? Por experiência. A gente botava o tema, se desse público, a gente continuava com esse processo, né? E aí vinha o processo financeiro, o processo comercial, o negócio mesmo com ele. E a experiência que os próprios palestrantes tinham com os profissionais e os profissionais tinham com o palestrante. Era uma troca. A gente não deixava, né? Não era a intenção permitir mesmo que o palestrante desse uma palestra. Ele ia lá para conversar. A primeira coisa que a gente fazia quando começava era, galera, olha só, isso aqui não vai funcionar se vocês não perguntarem. E aí começava o networking. Então, o palestrante, o profissional central lá, ele sentava na cadeira, começava a contar a sua história profissional, e a gente mesmo, eu e a Janaína, nem esperava ele terminar, já começava a perguntar. E aí, quando começava a perguntar, incitar os todo mundo outros. começava a perguntar. Era uma história que começava às 7h30 da noite, às 19h30. Não tinha hora para acabar. Já foram vários momentos que a gente tinha que fechar a porta com as pessoas dentro, assim. E tudo bem. Era maravilhoso. Eu tenho uma curiosidade, assim, né? São quantos anos? Então, tem várias etapas do como é que está lá, né? O como é que está lá como propósito, como social, assim, ele vem desde 2001, tá? Não começou comigo, mas ele veio crescendo nesse propósito até então. E depois virou algo mais de responsabilidade mesmo, que a gente viu que havia necessidade e que a gente tinha que continuar. Depois veio a parte de precisa se tornar um negócio ou não vai para frente. Porque a gente fala que traz muito, né, sobre essa questão, reflexões sobre essa questão de futuro, né, o futuro que a gente quer, o futuro que a gente está construindo, tecnologia e futuro, essas conexões todas que a gente tem. E, assim, lógico, se a gente está falando de empregabilidade e de mercado, sempre vão ter desafios diversos quando a gente fala sobre mercado, sobre trabalho. Mas a gente vê sempre as voltas, quando a gente está falando de tecnologia, principalmente nos últimos tempos, a questão da inteligência artificial. Como é que você vê isso, assim, nesse mercado específico, né, de vocês? E, assim, é para ter medo? É assustador? Você acha que a gente precisa de alguma coisa, né, para regulamentar, para dimensionar, para direcionar, para solucionar?
É mais para assustar ou é tipo assim, não, tem um caminho de possibilidade ali, numa luz no fim do túnel, é uma mudança que vai existir, que vai ser que nem aconteceu, né, quando começou ali o Spotify e essa questão, né, dos streams, que veio essa ameaça toda. É mais assustador, menos assustador? Eu diria que depende da mão de quem está, né? Depende da mão de quem está conduzindo. Porque dependendo da... Vamos falar de contratantes e profissionais, tá? Os contratantes são empresários, são gestores, e eles são bombardeados a todo momento, né, da mágica, do conto de fadas, da solução imediata, né? E ainda falando sobre processos de inovação, não dá para falar de startup, é processo de inovação mesmo, que nasceu com os processos de startup, mas que ele está cada dia mais sendo incorporado às empresas tradicionais. Os modelos, os processos de inovação criados em startups estão sendo cada vez mais incorporados nos processos naturais, estão sendo normais. Existe até uma questão que talvez o nome startup suma ou mude o conceito logo em seguida, daqui para frente. Mas o que acontece? A necessidade da gente cada vez alcançar resultados mais imediatos tem ficado muito na mente dos empresários. Porque eu preciso fazer agora, porque eu preciso fazer imediato, porque os meus resultados precisam ser grandes. Por quê? Porque eu estou vendo na rede social que outros estão conseguindo. Tá? E isso me preocupa. Porque hoje a inteligência artificial está num processo ainda de teste, de crescimento. Você vê que cada 3, 4 meses tem uma inovação, tem uma melhoria muito grande em alguns dos processos. É o Gemini, é o GPT, tem vários outros paralelos surgindo, tem os de imagem, tem os de vídeo. Mas a gente tem que prestar atenção no seguinte, o que eles de fato resolvem? O que eles de fato estão resolvendo hoje? Acreditar na grama do vizinho porque um influenciador está dizendo que aumentou 50 vezes mais a sua venda, precisa dar uma respirada, entender qual é o produto ou serviço daquela pessoa que disse, que prometeu que estava sendo, e se os processos e métodos foram os mesmos que ele vai utilizar lá. Tá? Em empresa, nós temos produtos e serviços diferentes, nós temos gestores diferentes, nós temos clientes diferentes para cada serviço que a gente tem. Gente, eu estava aqui pensando, né, Babi? Eu não sei se você sabia, se você já ouviu falar, que teve agora a primeira edição do Empretec de startups. Eu dei uma olhada, recebi no e-mail aqui numa das divulgações aí do Sebrae, mas... Eu não sabia, descobri papeando esses dias com o Fabiano. E aí, Fabiano, conta pra gente, assim, como é que foi essa experiência, o que foi esse Empretec de startups. Me conta a novidade que você contou, que eu acho que muito ouvinte também não deve saber sobre essa curiosidade do Empretec. Eu acho que a curiosidade maior aí que impactou mais gente foi a de saber de quem é o Empretec, né? De quem é o Empretec? De quem é o Empretec. Quando fala, onde você vai fazer o Empretec? A primeira palavra que vem é Sebrae, claro. Mas o mais impressionante é que não é do Sebrae. Eu acho importante demais a gente saber de onde para a gente valorizar um pouquinho mais esse processo todo. É da ONU. O Empretec, ele é feito em mais de 60 países. É um dos principais programas de empreendedorismo do mundo. Que lindo. E a gente não sabia disso, né? E tem lá, está escrito no site, para todo mundo ver. Mas a gente acredita que é do Sebrae. E que insight você tirou de lá que você pode compartilhar com o nosso ouvinte? Tá, uma das principais coisas assim, é que quem tá montando ali o seu negócio, quem já tem alguma coisa e está com os desafios, eu acho que uma das coisas mais importantes para saber é que você não vai lá montar um outro negócio, ou criar, desenvolver seu próprio negócio. O Empretec não é para isso. A gente usa isso para capacitar a gente mesmo enquanto empreendedor. Que lindo. Porque você pode usar qualquer negócio, não só aquele que está lá, né? Que você tem hoje, ou que você está idealizando. É melhorar você para qualquer área, para qualquer outro negócio que você tem, como hoje você tem outros. Exatamente. Para desapegar, se estiver dando errado, você aprende a observar o que
está te deixando como teimoso, ou como insistente, ou como persistente. Então, você começa a perceber algumas diferenças que nenhum outro curso que eu fiz, e olha que eu sou um macaco velho de startup, nenhum outro curso, nenhum outro conhecimento me deu essa percepção, que é comportamental. Quem sou eu nisso tudo? Que lindo. E isso faz parte, né, para você saber gestão, para você se conhecer, saber para onde você está indo, ter essa noção de quem é você primeiro, né? Exatamente. E são fortes emoções lá dentro. Olha Fortes só. emoções. E o network, as conexões? Permanecem até hoje. Assim, é muito legal. As conexões, assim, você não faz somente com os seus grupos que você monta lá, mas você transcende aquilo ali, né? Você tem, principalmente nos startups, que foi o que eu fiz, você tem contato com investidores, os professores foram maravilhosos. O professor, por exemplo, tive o André e o Renato. O Renato foi um dos ajudantes com aquele programa que você está demitido, enfim. Do Justus lá? Renato Justo Aprendiz. Ele foi um dos auxiliares lá do cara. Então, ele realmente tem uma bagagem empresarial enorme, enorme. E passa muita segurança para a gente. E são vários professores, né? E todos os professores do Empretec, pelo que eu percebi, têm uma bagagem muito boa, muito interessante para passar para a gente. Com segurança. Não é uma pessoa que está ali passando. Então, só uma última pergunta, assim, dessa importância, né, de quem é empreendedor, quem tá, que nem você, né, já passou por várias etapas e agora abriu uma ou outra, além do como é que tá lá, essa questão de saúde também, o que você acha, assim, para quem tá começando, essa capacitação contínua, sair do achar que sabe fazer, para realmente se capacitar e ter noção correta de ter outros pontos de vista? Olha o mundo em sua volta, ele não para. Olha o que acontece em volta. Se você parar, o que acontece com você? Uma das coisas interessantes que a gente conversou lá no Empretec, né, é sobre o Oceano Azul, o Oceano Vermelho, que tem a ver com tubarões, né? E o que acontece quando um tubarão para de nadar? Ele para de respirar, porque o tubarão ele respira nadando, tá? Então a gente, como empreendedor, a gente, vendo todo esse conceito, Oceano Azul, Oceano Vermelho, enfim, e sharks, a gente não pode parar de nadar nunca, senão a gente é desse tipo de tubarão. Se a gente parar de aprender, a gente afunda, porque os outros vão ficar lá, vão aprender mais, enfim. Isso é muito legal, e para diferenciar, não importa a área, né? A gente teve uma palestra recentemente com o Joey Vale, que agora está nessa parte de tecnologia, de cultura, ele falava exatamente, olha, essa metodologia que ele usa, né, que é a Lean, ele falava, a única coisa que tem que pensar é como é que eu vou inovar? Como é que eu vou inovar todo santo dia? Como é que eu vou inovar? Como é que eu vou aprender para inovar, para aprender o que eu aprendi, para inovar, para buscar fonte nova? Isso é lindo. Fabiana, a gente estourou aqui os horários da vida, eu agradeço demais, Obrigado. Fabiana. Muito obrigada, Dani, também, por trazer sempre nomes lindos pra gente, para compartilhar com nossos meus para dois. Mas quem quiser acompanhar mais o trabalho, dá o Caminho das Pedras, um LinkedIn, um Instagram, Como é que tá lá? Como é que tá lá? E Claves Health, na verdade, claves.com.br, como é que tá lá.com.br. Você encontra todo o material. Sensacional. Tá bom? Muito obrigada. Obrigada, Fabiano. Boa tarde, Babi. Obrigado, Dani.